Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar outro idioma, inglês, espanhol, japonês. O fato é que cada uma dessas línguas tem ali algumas peculiaridades, tem algo na gramática daquela língua que é diferente em relação ao português, por exemplo. Cada idioma e cada língua tem ali as suas diferenças e às vezes uma pessoa que quer aprender um idioma novo, ela tem dificuldade porque aquele idioma tem peculiaridades diferentes em relação à própria língua nativa. Por exemplo, às vezes acontece de um estrangeiro vir aqui para o Brasil, um estrangeiro que quer aprender o português, e geralmente, eu já ouvi isso muito, e geralmente estrangeiros que têm dificuldade de aprender o português relatam que é difícil compreender a fonética do Brasil. E o que seria a fonética? Por exemplo, se você viajar em cada ponto do país, você vai notar que parece que outros estados, eles falam um português diferente. A fonética aqui de São Paulo, eu moro em São Paulo, ela é diferente da fonética do Rio Grande do Sul. E o que é fonética? A maneira que você pronuncia a palavra. Por exemplo, a palavra dente. Ó, você notou? Eu falei dente e parece que essa palavra termina com i, quando na realidade seria dente. As pessoas que moram no Rio Grande do Sul, elas têm mais facilidade de falar, de pronunciar a palavra dente da maneira que se escreve. A fonética, basicamente, fala a respeito da maneira que nós pronunciamos aquela palavra. E às vezes nós falamos algo, como por exemplo, a minha esposa brinca muito comigo, a palavra arroz. E eu não consigo falar arroz, eu falo arroz. Só que não tem o i no arroz. Percebe? Fonética. A fonética é uma característica da língua portuguesa que dificulta as pessoas de aprenderem o português. Dificulta muito para os estrangeiros aprenderem o português. E o que eu estou falando no vídeo de hoje? O vídeo de hoje é aula de português? É aula de idioma? Não. Na realidade, o vídeo de hoje é justamente para falar para você ou te relembrar que a própria palavra de Deus, ela tem o seu dialeto, ela tem o seu idioma. Queridos, desde a época dos profetas, Deus tem dado o idioma, Deus tem a sua fonética, Deus ele desenvolveu um linguajar para se comunicar com o seu povo. E somente aqueles que estiverem conectados com Deus na vida de oração, na vida de meditação da palavra de Deus, vão realmente compreender e vão saber que é Deus que está falando aquilo. Muitas pessoas não entenderam ainda que ter vida de oração não é algo para alguém que quer fazer um pedido específico. Vida de oração é o oxigênio do cristão. Vida de oração te mantém vivo para as verdadeiras revelações da palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra, nós estamos nos colocando para ouvir a voz de Deus através desta palavra. E em vários vídeos eu falei aqui a respeito da importância de nós termos as nossas lâmpadas nas mãos. Muitas pessoas não entendem a importância da parábola das 10 virgens. Ter a lâmpada nas mãos significa ter um recipiente, que é a Bíblia, que é a palavra. Você precisa estar todos os dias meditando na palavra com este recipiente, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E a sua vida de oração traz o azeite para você colocar nessa lâmpada, para que as revelações da lâmpada, as revelações da palavra de Deus fiquem claras aos seus olhos. Nós estamos entrando em um período muito escuro, a humanidade ficará escura. E se você não tiver vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus, você não vai conseguir enxergar quem são os verdadeiros do Senhor. No vídeo de hoje nós vamos falar justamente a respeito disso, sobre o linguajar. Deus usa um linguajar específico para falar com o seu povo. E dentro desse linguajar específico que Deus usa na palavra de Deus, nós vemos que desde a época dos profetas, o Senhor já tinha revelado que a igreja teria muita dificuldade de congregar, de estar em reunião com os santos. Mas Deus vai derramar as últimas chuvas. Deus está preparando um povo para receber as últimas chuvas. O maior poder que a igreja jamais viu, o maior poder será disponibilizado para que a igreja venha agir com poder e graça aqui nessa terra. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre esse linguajar e vamos falar sobre a importância de estar em comunhão com os santos, esperando as últimas chuvas. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés.
você que acompanha o canal aqui há algum tempo, você vai notar que o que eu vou falar hoje não é nenhuma novidade. Mas nós precisamos ver que dentro desse idioma, dentro desse linguajar que Deus tem desenvolvido com o seu povo ao longo das gerações, ele tem mostrado que a Bíblia é extremamente atual. Como pode nós olharmos para a palavra de Deus e nós vermos que Deus, ele já estava mostrando que a igreja teria dificuldade de se unir, de congregar como uma igreja em unidade para esperar as chuvas. Vocês lembram quando, em Atos dos Apóstolos, Jesus dá a direção: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E ali acontece todas aquelas coisas maravilhosas. E ainda dentro dessa direção que o nosso Senhor Jesus Cristo dá, ele diz assim: e recebereis poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. Isso aconteceu, queridos. Deus, ele dá a direção para que aquela igreja ficasse junta, que eles congregassem. Não era, olha Pedro, fique lá na sua casa esperando o revestimento. Olha João, fique... Não. Congreguem, estejam juntos, esperem o derramar do Espírito Santo, esperem o revestimento do alto, porque são as chuvas do Senhor para capacitar a igreja. Então, a igreja do Senhor, no início da igreja primitiva, a igreja do Senhor recebeu a direção: congreguem e esperem, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Se você prestar bastante atenção, a cidade de Jerusalém, ela representa um lugar específico, e isso é espiritual. Jerusalém representa um lugar específico em que os santos se reúnem. Em vídeos futuros eu vou estar falando sobre isso, né? Deus usa nomes de cidades para falar a respeito de uma condição espiritual. Por exemplo, Babilônia, nós sabemos o que significa espiritualmente a cidade, o que significa, né, a nação da Babilônia. Nós olhamos para o Egito, nós sabemos o que significa o Egito na palavra de Deus espiritualmente. E Jerusalém também tem esse significado, né? Um significado específico, um significado espiritual. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nomes de cidades são usados para mostrar a condição específica de um povo. Nós vamos ver que em determinados momentos Deus usa o nome da Babilônia para falar a condição espiritual de Israel. Agora, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E queridos, não esqueça disso, nós vamos ler nos profetas. Deus, ele tem uma chuva temporã, e essa chuva temporã foi derramada no início da igreja primitiva e ela está sendo derramada ao longo das gerações. O que a igreja vai viver no final dos tempos, para a última semana de Daniel, é a chuva serôdia, as últimas chuvas. Você lembra que eu falei no início do vídeo sobre o linguajar, sobre o idioma? Então, Deus usa em determinados momentos o idioma da agricultura para dizer: ainda tem a chuva serôdia, ainda tem as últimas chuvas. É o maior poder de Deus jamais visto nessa terra sendo derramado sobre a igreja para o período de maior aflição que essa terra jamais viveu. Então, queridos, nós olhamos aqui Deus dando a direção para os primeiros discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Presta bastante atenção nisso. Eles receberam a ordem de ficarem ali unidos, congregando: não saiam daqui até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém representa a congregação dos santos que precisam estar ali congregando, reunidos para esperar o poder de Deus. Existe um poder de Deus, existe uma revelação do Senhor que é específica para você. Se você foi alcançado pela graça de Deus, você recebeu um avivamento particular. Deus derramou uma gota dele e te despertou para buscar a presença dele. Agora, existe uma unção coletiva que é uma unção para todo o trigo de Deus, que são as chuvas. A chuva temporã está sendo derramada. Nós estamos vivendo as últimas gotas dessa chuva. Agora, a chuva serôdia, que são as últimas chuvas, é aquilo que Deus vai derramar, né? É a unção, é a capacitação para que a igreja suporte a última semana de Daniel. Queridos, a igreja precisa entender que Deus estará invertendo a ordem, porque agora a ordem é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
dos confins da terra, porque a pregação da palavra voltará para Jerusalém. E sereis minhas testemunhas dos confins da terra, para Samaria, Judéia, e a pregação da palavra, né, o ápice do poder de Deus, o ápice da pregação da palavra, os 7 Espíritos do Senhor, em movimento dentro da igreja de Cristo, estará pregando a palavra de Deus em Jerusalém no final dos tempos. É por isso que nós vamos ver várias referências de Israel sendo invadido, de Jerusalém tentando, né, os povos tentando invadir e tomar Israel. Por quê, queridos? Porque a pregação da palavra, ela recebeu a ordem inversa agora. No início da igreja primitiva, de Jerusalém até os confins da terra. Agora nós, que naquela época éramos ilhas, nós, as nações que eram nações que não eram conhecidas, nós somos os confins da terra. Agora nós partimos, a pregação do evangelho fará, né, esse caminho inverso, dos confins da terra até Jerusalém. Então, queridos, quando Deus ele fala para os primeiros discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, o que Deus estava falando? Vocês precisam ficar em Jerusalém, vocês precisam esperar o revestimento de poder, mas vocês vão ter que suportar uns aos outros. Queridos, congregar não é fácil, conviver com outras pessoas não é fácil. Mas o que Deus espera de você? Que por causa dessa bendita promessa, você esteja congregando com outros santos. Eu sempre falo aqui, eu sei que existem muitas dificuldades, às vezes a igreja não é perto, às vezes não importa. Se você não tem aonde congregar, entre em oração, jejue, faça um propósito para o Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem uma congregação, seja uma igreja tradicional, seja um grupo de cristãos, Deus tem uma congregação para que você faça parte. Porque a vontade de Deus é que você seja revestido, que você seja revestida deste poder. E é uma unção especial, queridos, não para avivar uma pessoa sozinha, trancada dentro de casa, assistindo um vídeo no YouTube. O revestimento de poder é para uma seara, é para um grupo de cristãos, é para o trigo de Deus que será usado com poder e graça na última semana de Daniel. Agora, nós vemos que os profetas, eles profetizaram porque, queridos, o nosso Deus é aquele que revela coisas do oculto. O nosso Deus é o Deus que revela coisas do oculto, do profundo, muito antes do ser humano nascer. E Deus, ele já sabia que a igreja, antes do último derramar, antes da chuva serôdia, teria dificuldade de congregar. Vai lá comigo em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, nós vamos ler mais uma vez alguns textos de Joel. E eu quero que você preste bastante atenção, queridos, porque quando eu fico repetindo muito versículos, ou falo muito de profetas que eu já mencionei aqui, o que eu estou fazendo aqui com você é chamar a revelação de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque Deus ama quando nós nos debruçamos em uma revelação e nós pedimos ao Senhor, Senhor, fala mais dentro desse texto, porque quanto mais você medita em um texto específico, mais Deus ele olha para você e ele revela mais a respeito daquele texto. Sabe quando um filho está ali na barra do pai, dizendo, pai, fala comigo a respeito disso, fala comigo a respeito disso. E não fica, e presta atenção nisso, queridos, eu não ia falar isso nesse vídeo, o vídeo já está extenso, mas é muito mais valioso você ler a palavra de Deus em um texto específico, em uma história específica, em uma revelação específica, do que você fazer aquele planejamento de ler a Bíblia em um ano. Eu não estou dizendo que você não deva ler a Bíblia em um ano. Presta atenção, porque muitas pessoas leem a Bíblia em um ano como se fosse um livro corrido, e a Bíblia não é um livro corrido. Mas tem muita valia, e se você está em um planejamento de ler a Bíblia em um ano, faça isso. É uma grande bênção. Mas você não vai conseguir ter revelações profundas da palavra de Deus, lendo a Bíblia sempre de maneira corrida. Deus quer que você pegue um texto e você olhe para aquele texto e você busque as revelações desse texto. E é justamente isso que nós estamos fazendo hoje. Vai lá comigo em Joel capítulo 2, nós vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Como eu falei em outros vídeos, esse versículo 1, claramente, para aqueles que conhecem o idioma, para aqueles que conhecem o linguajar da palavra de Deus, esse texto não é para o Israel do passado, esse texto não é
para um Israel específico. Esse texto é para o Israel da promessa. Esse texto é para a igreja de Jesus Cristo. Esse texto é um texto para a nova aliança. Por quê? Tocai a trombeta está falando sobre o quê? O período do anúncio em que a volta de Jesus estaria sendo profetizada. Segunda coisa, ele cita Sião, tocai a trombeta em Sião, ou seja, tocai a trombeta no monte da nova aliança. O monte Sião é a referência para nós sabermos que a palavra é para a nova aliança. A antiga aliança foi firmada no Monte Sinai, a nova aliança está sendo firmada no Monte Sião. E ele diz assim, perturbem-se todos os moradores da terra, ou seja, é uma profecia que está sendo dada para todos os moradores da terra. Não é uma profecia específica para Israel. Quando que a trombeta será tocada para todos os moradores da terra? Nos últimos anos, os anos que antecedem a volta de Jesus. Ele diz, porque o dia do Senhor vem, você sabe muito bem, eu tenho falado aqui, o dia da ira não é o dia da grande tribulação. O período da grande tribulação será um período, os 7 anos, serão anos em que só se falará do dia do Senhor. O dia do Senhor não é a grande tribulação, o dia do Senhor é o dia da ira, é o dia que Jesus volta para trazer a sua ira e restaurar todas as coisas. Agora, presta bastante atenção nisso aqui. Nós vamos receber essas últimas chuvas. O dia do Senhor será anunciado no toque das trombetas, usando o linguajar das festas do Senhor. Nós sabemos que os 7 anos finais, né, que é a última semana de Daniel, será a festa das trombetas sendo tocada, né, ou a festa das trombetas sendo celebrada, sendo vivida de maneira profética. E nós vemos ali que neste período as trombetas serão tocadas e a igreja será guiada, direcionada para viver em congregação. Só que antes disso, queridos, eu preciso que você entenda isso. Antes de receber as últimas chuvas, antes de iniciar a última semana de Daniel, porque as últimas chuvas caem e a igreja é habilitada para entrar na última semana de Daniel. Olha só o que diz ainda em Joel, olha só o que diz o versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Você notou aqui? Ainda pensando no linguajar das festas do Senhor. Se você não conhece as festas do Senhor, assista aos vídeos aqui que eu deixo na descrição. Se você não conhece o ensino das 7 festas do Senhor, esse vídeo, as profecias, a maior parte das profecias dos profetas são bloqueadas para você. Mas quando ele fala tocai a trombeta, ele está falando mais uma vez. É uma palavra para a última semana de Daniel. É uma palavra para o cumprimento das 7 festas do Senhor. É uma palavra para o cumprimento da festa das trombetas. Mais uma vez, trocai a trombeta em Sião, ou seja, avisem o povo da nova aliança. Promulgai um santo jejum. Lembra que as 2 testemunhas que estão relatadas em Apocalipse capítulo 11 vão estar vestidas de pano de saco? Proclamai uma assembleia solene, ou seja, congreguem. Proclamai, vão existir cultos específicos, assembleias solenes, que é justamente para falar como nós vamos nos preparar para a última semana de Daniel, porque virá sobre essa terra uma aflição tão grande que muitas pessoas desmaiarão de terror. Você conhece as profecias sobre o período mais escuro da história, sobre a tribulação que jamais houve e jamais haverá? Você já ouviu sobre isso. Só que a unção que será derramada sobre a igreja será proporcional. Então, queridos, preste bastante atenção. Este período e momentos antes de começar a grande tribulação já está sendo avisado. Promulgai o santo jejum e proclamai uma assembleia solene. O que é uma assembleia solene? Uma assembleia específica, um culto ao Senhor para que a igreja junta, para que as pessoas congregando estejam orando e buscando a Deus para saber qual é a direção de Deus para este tempo. Olha o versículo 16, ainda Joel capítulo 2. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Presta atenção, queridos. Congregai o povo e santificai a congregação. Não é uma palavra para uma pessoa específica. Deus, ele vai trazer um avivamento. O último derramar do Espírito do Senhor será para quem? Será para uma igreja que estiver congregando. Porque você vai ver no decorrer dos textos, eu vou continuar lendo, que essa palavra, ela é uma palavra para uma igreja que está reunida. Ela é uma palavra que movimenta jovens, que movimenta crianças. Momentos que antecedem o último derramar do Espírito do Senhor são momentos em que a igreja vai precisar estar em Jerusalém, vai precisar estar congregando. Por quê?
Ficai em Jerusalém, congregai juntos, para que do alto sejais revestidos de poder. E assim, queridos, como os primeiros discípulos foram revestidos de poder, mas recebereis sobre vós o Espírito Santo para que sejais minhas testemunhas, agora, dos confins da terra para Jerusalém. A pregação da palavra de Deus está fazendo o caminho inverso. Começou lá em Jerusalém, começou lá no Oriente, agora vai dos confins da terra para Jerusalém. Só que nós precisamos receber essa ordenância, congregai, ou seja, ficai congregados, fiquem como uma assembleia, fiquem como um grupo de pessoas, porque do alto serás, ou do alto nós seremos revestidos de poder. Então, queridos, nós vemos a continuação do texto. Olha o versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Senhor Deus? Então, queridos, nós vemos aqui, não, ele diz assim, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Você lembra do ensino das duas casas de Israel, e eu falo também sempre aqui, que é mais um idioma, mais um linguajar que Deus deixou em sua palavra, que é justamente isso, porque se você sabe o que significa fazer parte da herança do Senhor, você sabe muito bem que nós somos descendência de Efraim, você sabe muito bem que nós somos descendência de Abraão porque nós somos as estrelas que estão no céu, né? Somos descendência de Abraão como as estrelas que estão no céu. Então, queridos, Deus dá a direção antes do último derramar, antes que venha ali aquele grande e último derramar, a igreja vai precisar estar congregando. Olha o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Você lembra que eu falei a respeito disso? Usando a linguagem da agricultura, Deus desenvolve o seu idioma. Deus ele nos mostra, e é uma palavra muito específica para aqueles que querem realmente conhecer as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós já sabemos, queridos, que nós estamos vivendo os resquícios da chuva temporã. A chuva serôdia, ela não é uma chuva para trazer novos frutos. A chuva serôdia é para amadurecer o fruto que já está crescendo, o fruto que já foi plantado. Você que conhece a palavra de Deus, você que não tem um grupo de pessoas específico, você que não congrega, você que não tem outros irmãos, sabe o que Deus espera de você? Que você esteja orando, buscando a presença de Deus com sua lâmpada acesa, dizendo, Senhor, se o Senhor tem uma congregação para mim, se o Senhor tem um grupo de cristãos para mim, me mostra esse grupo, busque a presença de Deus, porque eu tenho certeza que muitos dos irmãos que me assistem aqui são pessoas que querem estar vivendo com outros santos. Mas Deus hoje está te dando uma estratégia para que você faça parte, para que você esteja esperando. Ficai em Jerusalém, congregai os filhinhos, fiquem em grupo, pessoas, um grupo de trigo para receber as últimas chuvas do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas muitas coisas que nós receberemos no final dos tempos. Muita capacitação, muitos dons, muitas habilidades, a habilitação do Senhor, a capacitação do Senhor, ela só virá, muitas dessas capacitações só virão quando a igreja estiver reunida, ficando em Jerusalém, congregando, unida, para esperar este poder. Por quê, queridos? Porque Deus ele vai acender o castiçal. Lembra nos vídeos anteriores? As 7 lâmpadas do castiçal representa a igreja junta, unida. Não existe um irmão que está lá congregando sozinho e ele vai fazer parte deste castiçal. Lembra? Apocalipse capítulo 1, nos versículos 19 e 20, o castiçal é a igreja do Senhor. São as igrejas do Senhor unidas congregando, esperando este último revestimento. Agora, queridos, presta bastante atenção. O versículo 28, que eu vou ler agora, ainda estamos em Joel, no versículo 28. Você vai notar aqui que ele vai mostrar o período em que essas coisas vão acontecer. Ele vai mostrar o período em que o profeta está profetizando, né? Falei tudo errado aqui. Esse versículo 28, ele vai mostrar para qual período o profeta Joel está profetizando. Para momentos antes das últimas chuvas, da chuva serôdia. Olha só, versículo 28. E acontecerá, olha essa palavrinha aí, depois.
Depois do quê? Depois que a igreja recebeu a direção de congregar, de ajuntar os filhinhos, os anciãos, aqueles que ainda mamam. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Você consegue notar aqui que este versículo, que é conhecidíssimo, antes de acontecer isso, tem uma direção? Qual que é a direção? Ficar junto, congregando. Esperai em Jerusalém. Esperai aí com a sua congregação, com os irmãos que compartilham da mesma fé que você. E acontecerá depois que você recebeu essa direção, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Lembra? Olha só que lindo isso aqui, queridos. Os sinais que antecedem a volta de Jesus, e já está mostrando aqui. Esse é mais um texto para falar para você. Esse revestimento é para a última semana de Daniel. Por quê? Porque quando acontecerem esses sinais, Jesus volta. E olha os versículos confirmando isso. Ele diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, primeiro a igreja recebe a direção para congregar, congregai, santificai, congregai os que mamam, congregai os filhinhos. Aí depois a igreja congregando é revestida de poder. E essa igreja congregando que é revestida de poder vai estar anunciando o grande e terrível dia do Senhor. Só que o grande e terrível dia do Senhor, ele é marcado por esses sinais. O sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui que Deus ele está o quê? Nos dando a direção. A igreja de Jesus Cristo precisa congregar. Ela precisa congregar para esperar esse último derramar, porque o último derramar do Senhor virá para capacitar a igreja para cumprir os sinais e as maravilhas que estão na palavra de Deus. A igreja será usada com grande poder e graça e grava bem isso, muitos dos sinais que Deus deu para que Moisés, para que Elias fizesse, nós vamos ver isso no livro de Apocalipse, né? Todas aquelas coisas, lembra de todas aquelas catástrofes, de todos aqueles sinais que Deus mostrou lá na época do Egito, na época de Moisés, os sinais que Elias fez, fogo do céu desceu, o grande poder que revestiu Elias. O poder que estava sobre Elias e sobre Moisés é o poder que estará sobre a igreja. Moisés e Elias não vêm. As duas testemunhas do Senhor terão o revestimento que estava sobre Moisés e Elias. As duas testemunhas do Senhor é a igreja de Jesus Cristo que descendem da tribo de Judá e da tribo de Efraim. Se você não conhece o estudo das duas casas de Israel, acompanhe aqui os links na descrição e saiba para você saber, ou assista o vídeo para que você saiba quem são as testemunhas do Senhor. Então, queridos, nós vamos ler aqui um último versículo, mais um profeta confirmando essa última chuva, as últimas chuvas. E nós precisamos, queridos, ter vida de oração e ter vida de meditação da palavra de Deus. Que essa é a melhor maneira para conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, queridos, aqui fala a respeito desse último derramar. Uma chuva, as últimas chuvas, né? Chuva temporã, as primeiras chuvas, chuva serôdia, as últimas chuvas. É uma chuva para o amadurecimento da terra. É por isso que Deus faz de maneira proposital você congregar, você estar com os irmãos. Por quê? Porque você precisa de maturidade. E não existe maneira melhor de Deus nos levar à maturidade quando nós convivemos com outras pessoas. Deus espera que você esteja em Jerusalém. Deus espera que você esteja congregando. Congregai os filhinhos. Congregai os anciãos, aqueles que ainda mamam. Porque vocês serão revestidos de poder. E sereis testemunhas do Senhor, tanto dos confins da terra, para Samaria, Judeia, até que a pregação da palavra de Deus chegue em Jerusalém. Deus está preparando um povo. E Ele espera que você esteja se preparando
para receber as últimas chuvas, porque a igreja vai precisar deste revestimento para o período que nós estamos entrando. Bom, finalizamos aqui mais essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e, por favor, esteja aqui comigo para os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.